Boa tarde, colegas. Boa tarde, docente. Chamo-me Nicolas Francisco Davano, estudante do SCTEM, no curso de Contabilidade e Auditoria, na cadeira de Contabilidade Financeira 2. Hoje estou aqui mais uma vez para falar sobre contabilidade digital e a inteligência artificial. Quem leciona a cadeira de Contabilidade Financeira 2 é o mestre Dr. Abílio Muxato. Neste trabalho de contabilidade digital, iremos começar por dizer que a transformação digital está a mudar a forma como as empresas registram, analisam e comunicam sua informação financeira, quer seja de uma forma interna ou com os membros fora da organização. A contabilidade digital combina sistemas eletrônicos, automação e dados em tempo real. Também junta-se a isto o uso crescente de ferramentas de inteligência artificial. O objetivo é tornar a informação financeira mais rápida, integrada e útil para a gestão. Mas já agora, o que seria contabilidade digital? Contabilidade digital é a utilização de tecnologias digitais para executar processos contabilísticos, isto é, registrar, organizar, processar, armazenar e analisar dados financeiros de uma forma mais rápida e integrada. Isto é, reduz a dependência de processos manuais, porque usamos menos papel, menos formulários e registros feitos à mão, e reduz a dependência de documentos em papel, isto é, substituímos arquivos físicos em digitais. E agora falarei sobre o processo, sobre a evolução da contabilidade. Se hoje falamos da contabilidade digital, é porque antes a contabilidade foi manual. Irei começar por dizer que a contabilidade iniciou muito tempo atrás e iniciou de uma forma manualmente, em que escrevia-se tudo, todos os cálculos eram feitos à mão, a papel. Então passou-se para as folhas de cálculo, colocava-se lá como se fossem alguns mapas. Passou-se para os softwares de contabilísticos, estamos a falar de alguns como Primavera, entre outros. Passou o sistema de nuvens e hoje estamos na automação e IA. Isto é, a contabilidade, o processo é feito de uma forma automática e com a ajuda de algumas inteligências artificiais. As principais tecnologias que estão nesta área de contabilidade digital ou que são mencionadas é a computação em nuvem, que é o armazenamento e acesso remoto a dados de sistema. Isto é, por mais que uma empresa pode armazenar seus dados em Brasil, mesmo estando em Moçambique, e que se chama nuvem. Temos a outra que é a automação robótica, RPA, que é a execução automática de tarefas repetitivas. Tarefas repetitivas, vamos falar, por exemplo, débito, crédito, operações constantes, operações monótonas. São feitas pela automação robótica, isto é, RPA. Temos Big Data em análise, que é o processamento de dados em grande volume. Estamos a falar para multinacionais, por exemplo, precisam de Big Data porque a informação é muita. Temos a IA e Machine Learning, que é o reconhecimento de padrões e aprendizagem contínua, onde a inteligência irá reconhecer alguns lançamentos que a empresa faz, como é que a empresa opera e aprende de uma forma contínua. Temos o OCR de documentos, que é a leitura automática de faturas e recibos. Temos também a integração de sistemas, que estamos a falar do ERP, bancos e sistemas fiscais, que é juntar os vários sistemas num só. Temos a inteligência artificial. Agora falar inteligência artificial na contabilidade. A IA permite que sistemas analisem grandes volumes de dados, reconheçam padrões e apoiem decisões financeiras
com maior rapidez e precisão, isto é, podendo assim automatizar tarefas repetitivas, libertando tempo do contabilista. Outro ponto é que a IA identifica situações que merecem atenção, isto é, algumas anomalias ou coisas que não são normais na empresa. E também combina a velocidade de processamento com capacidade analítica. A automação de tarefas. A automação de tarefas podemos encontrar cá a classificação de transações, onde são categorizadas de formas automáticas. Temos o processamento de faturas, estamos a falar da leitura, da validação e do lançamento de certas faturas. Temos a geração de relatórios, criando de forma automática mapas e algumas demonstrações. Tem a reconciliação bancária, que o cruzamento pode fazer a automação. E neste caso, estamos a falar, por exemplo, que irá fazer o cruzamento entre os extratos de banco de empresa. Temos a extração de dados e o alerta de anomalias, como já havia dito. Já o ORC e documentos digitais, que é reconhecimento óptico de caracteres, transforma informações de documentos digitalizados em dados processáveis pelo sistema. É como se transformasse o que está em papel em algo que está em algo digital. É útil para faturas, recibos e contratos. Aplica-se em vários documentos só para constar, vários tipos de documentos contabilísticos. E diminui a digitação manual e os erros. Então, este sistema serve para reconhecer alguns documentos físicos e transformar em digitais, reduzindo assim o tempo de digitação do que está em físico para o digital. Temos cá a análise de dados financeiros. Vamos a falar na análise de dados financeiros, analisa indicadores financeiros. Neste caso, estaremos a falar do cálculo do rácio, também pode ser classificado como uma análise financeira, então pode cá constar. Identificar tendências através do histórico do mercado. E tem um dashboard interativo que facilita a interpretação de informação de uma forma visual. Temos benefícios para empresas: maior rapidez no processamento de informação, redução, são vários, redução de erros manuais, redução de custos operacionais, apoio mais sólido na tomada de decisão, melhor controle financeiro da empresa, acesso à informação financeira em tempo real. Já a contabilidade, este é um dos tópicos mais sensíveis, já a contabilidade na era digital, porque o contabilista deixa de estar concentrado apenas no lançamento das operações e passa a assumir maior importância na análise, interpretação, controle e aconselhamento. As competências digitais tornam-se cada vez mais importantes. O foco desloca-se do registro de dados para a geração de valor. O julgamento profissional continua a ser insubstituível, isto é, de modo algum, o contabilista, a IA passa a fazer tudo sozinho, porque precisa sempre de um julgamento de um profissional. Agora, já a IA e tomada de decisão, a IA ajuda no processo de tomada de decisão de vários fatores, porque um deles indica, através dos seus indicadores de previsões, apoio à gestão, porque a direção usa várias informações para tomar decisões sobre custos, investimento e liquidez, e o julgamento de um profissional, como havia dito antes. O controle interno e a detecção de fraudes, por exemplo, através da IA fica mais difícil fraudar ou cometer fraudes, porque tem ferramentas digitais que monitoram transações e identificam padrões fora do normal, tem a sinalização de anomalias e o complemento não substituto. Isto é, aí a tecnologia vem complementar, mas não substituir, isto é, vem ajudar, mas não substituir. Segurança da informação. Dados contabilísticos são sensíveis e precisam de proteção. A segurança deve fazer parte da estratégia digital da empresa.
Isto é, a empresa deve sempre prezar por fontes seguras, deve controlar quem tem acesso aos dados, deve garantir um processo de autenticação de senha e deve ter cópia de segurança dos seus dados, deve encriptar os seus dados, isto é, deve garantir que nem todo mundo tem acesso e deve atualizar sempre os sistemas de segurança. Aqui estão alguns dos desafios da contabilidade digital, que são os custos iniciais, porque é um investimento muito alto, a dependência de sistemas, isto é, se há falta de conectividade ou falha, a empresa passa a ficar mal, a integração de software, isto é, a dificuldade entre ligar vários sistemas, isto é, ligar o Primavera, um dos sistemas pode ser o Primavera ou qualquer outro, a formação de profissionais, porque não é só um sistema independente, precisa de alguém a operar e monitorar. Tem os riscos cibernéticos, que vários hackers irão tentar aceder aos dados da empresa, e a qualidade de dados, que é necessário ter uma necessidade de proteção e rigor na informação. A ética no uso da IA. É importante usar sempre a IA de uma forma responsável e transparente. Por isso que os sistemas devem ser utilizados de uma Temos a proteção e a verificação humana. Cá estão algumas vantagens e limitações da IA. Porque sabemos todos que tudo tem uma vantagem, tem uma desvantagem. Vantagens: velocidade de processamento, capacidade de escala, automação de tarefas, identificação de padrões, apoio a provisões. E algumas das suas limitações são erro nos dados de origem, resultados incorretos possíveis, falta de contexto humano, risco de segurança, necessidade de supervisão, entre outros. Quando fala-se de risco no contexto humano, existem casos em que um lançamento precisa de um contexto, não é um simples lançamento. Então, em alguns casos pode não fazer sentido para a IA, mas quando apresentados os contextos para aquilo, fazer sentido. A tomada de decisão de coisas que precisam de um senso humano. Temos cá um exemplo prático de como é que acontece. Existe o primeiro processo seria extrair a extração automática das faturas. Isto é, o sistema digital extrai os dados por OCR, aquele que eu havia dito, que lê o que tem em físico e transforma em digital. De seguida, irá classificar as despesas e, por último, vem a verificação humana, onde o contabilista verifica se as execuções foram feitas de forma clara e analisa os relatórios. O futuro da Digital Account: maior automação de processos, integração entre contabilidade, bancos e sistemas fiscais, relatórios em tempos reais, análise preditiva, maior valorização de contabilidade como consultor e analista. Conclusão. A contabilidade digital estão a transformar os processos contabilísticos, aumentando a eficiência e a qualidade e a capacidade de análise. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas não substitui o julgamento humano. O sucesso depende da combinação entre tecnologia e profissionais qualificados. A segurança e a ética devem acompanhar toda a estratégia digital. De uma forma geral, é sim importante sempre usar a tecnologia, mas sempre ressaltar que a tecnologia nunca vai substituir o julgamento humano e que, para o sucesso da nossa organização, devemos juntar a tecnologia e os profissionais qualificados.